Vamos ler então, Deuteronômio, capítulo 5, a partir, meus irmãos, do versículo de número, a partir do versículo de número 6. Palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Diz assim a Escritura, irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. E eu destaco, irmãos, o versículo 17, o 7º mandamento que nós estamos estudando. Não adulterarás. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós estamos nesta manhã para continuarmos, Senhor, a série de estudos nos 10 mandamentos. E nós pedimos que o Senhor fale conosco, abençoe especialmente a nossa congregação, na palavra, Senhor, no aprendizado da sua vontade expressa aqui tão maravilhosamente, e especialmente em relação ao 7º mandamento. E abençoa também todas as pessoas que ouviram essa gravação. Nós pedimos assim para o seu louvor, honra e glória, e para o bem de todos nós, com perdão, pedindo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu tenho hoje um assunto para falar com vocês aqui dentro continuando a série no 7º mandamento, e eu queria lembrar vocês aqui no ponto 6 do nosso programa de culto, né? Eu queria fazer assim a leitura do ponto 6, que diz assim: o Catecismo Maior de Westminster pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, reticência, né? Que nós já falamos de alguns pecados. Agora vamos falar desses aqui. Toda a comunicação corrupta ou torpe, ou ouvi-las, aí ponto e vírgula, olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano. Eu coloquei aqui esses 2 assuntos juntos para nós falarmos hoje, apesar de que tem um ponto e vírgula, não tem um ponto e vírgula, então indica para nós 2 assuntos, não é? Mas nós vamos observar aqui que esses assuntos eles estão relacionados. Hoje nós vamos falar então, em relação aqui ao não adulterarás,
que esse pecado também, esse mandamento também indica esse tipo de pecado, que é a comunicação corrupta ou torpe. Isto é, de respeito então a todas as conversas, as palavras, aquilo que se comunica, sendo uma comunicação corrompida, e esse corrompida no sentido do sétimo mandamento, do que o sétimo mandamento está aqui dizendo para nós não fazermos, ou seja, na questão sexual, porque a palavra corrupção, vocês sabem que tem assim, uma ampla aplicação, né? Mas aqui mais diretamente falando do pecado sexual. E torpe, palavras torpes, palavras, enfim, imorais, indecentes, corruptas. Então, esse tipo de comunicação. E depois também o catecismo continua dizendo assim, não somente a comunicação, não somente nós falarmos essas coisas, né? Mas também ouvi-las, ou seja, o que o catecismo está dizendo aqui é que o sétimo mandamento está indicando que adultério, o pecado do adultério envolve também esses pecados aqui, falar coisas corruptas, torpes, indecentes, imorais, e ouvir também coisas assim. Dar os nossos ouvidos para pessoas que falam assim. E hoje, com a grande comunicação que nós temos, desde a invenção, nós sabemos disso, né? A invenção do rádio, quando rádio, telefone, esse tipo de comunicação, antigamente as pessoas só ouviam, né? Tinha, claro, outros tipos de comunicação mais rudimentares antigamente, né? Mas vamos dizer assim, desde que inventaram o rádio, antigamente as pessoas, para ouvir alguém, tinham que estar pertinho, né? Mas, através da comunicação à distância, rádio, telefone, as pessoas começaram já a ouvir à distância, e depois veio a televisão, onde não somente as pessoas ouvem, mas elas veem, né? Elas enxergam a imagem. E agora vem a internet, nas últimas décadas, na verdade, aí, que já tem um tempo da internet, né? E aí nós estamos vendo a comunicação, principalmente nos últimos anos aí, com a evolução do celular, né? E hoje você tem um computador na sua mão, então você tem ali imagem, você tem áudio, você tem tudo ali. Nós devemos aplicar em todas essas coisas. E ontem eu estava vendo, irmãos, e eu acho interessante nós nos inteirarmos disso, nós pesquisarmos, observarmos isso, que com a inteligência artificial agora, eu estava vendo aí informações que está se criando um programa que faz vídeo praticamente perfeito, né? Onde, por exemplo, nós estamos aqui gravando esse vídeo e está ali, depois eu vou colocar na rede, e é um vídeo, né? Um vídeo de uma realidade. Então eu estou aqui, vocês estão aqui, mas que a inteligência artificial já consegue produzir uma realidade, ela imagina e coloca isso como se fosse realidade. Não é realidade. Então nós estamos... E aí a preocupação, por exemplo, dessas pessoas que eu ouvi é com as fake news, né? Porque elas já são muito propagadas, as mentiras. Nós estamos numa época que nós temos dificuldade já com a questão da verdade, e agora com vídeo isso vai aumentar muito mais. Só estou colocando isso aqui para vocês perceberem, no tempo que os irmãos aqui fizeram essas coisas, aliás, escreveram esse catecismo, eles nem imaginavam isso, né? Nem podia imaginar, lá no século XVII, lá atrás, né, séculos passados, eles não tinham essa tecnologia, mas eles já tinham os princípios da palavra de Deus, que a palavra de Deus não importa a época e a tecnologia existente, mas o princípio é o mesmo e deve ser aplicado. Ou seja, nós hoje vivemos num tempo onde a comunicação está muito mais fácil, e isso facilita também as coisas boas, as conversas, coisas maravilhosas, né? Por exemplo, toda sexta-feira eu faço uma live, e toda sexta-feira, quando eu começo a live, sinceramente eu agradeço a Deus por poder fazer e poder comunicar com qualquer pessoa à distância. Isso é muito bom, mas isso também tem esse lado aqui, irmãos. É o lado do pecado, ou seja, o pecado ele se propaga pela comunicação, ele se propaga pelas palavras.
O Catecismo Maior está falando disso. Ele está dizendo assim, olha, nós como cristãos, eu coloquei aqui uma aplicação da questão da fake news, que é uma coisa mais ampla, mas agora eu quero localizar, pontuar o assunto aqui da comunicação a respeito do pecado sexual. Nós, como cristãos, nós estamos hoje diante de uma situação em que nós precisamos observar muito isso. O que nós estamos falando, o que nós estamos escrevendo nas redes, o que nós estamos falando nos nossos celulares em relação ao sétimo mandamento. E o que nós estamos ouvindo também, porque você observa, né? Toda a comunicação corrupta, torpe ou ouvi-las. Então, o que nós estamos ouvindo, hoje em dia não dá nem para falar assim, ouvindo no rádio, né? Mas ouvindo, tá lá, o computador agora, o celular tem rádio, tem TV, tem tudo. Então, o que nós estamos ouvindo, lendo, observando, né? São coisas corruptas, sexualmente falando, são coisas torpes, sexualmente falando. Então, esse mandamento, ele se aplica aqui a essa situação. Aí tem um ponto e vírgula, irmãos, que eu quero então chamar a atenção de vocês. Que agora fala, observe aí comigo, olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano. Eu coloquei aqui para nós falarmos juntos hoje esse assunto sobre a comunicação e sobre o ouvir, né? Sobre falar e sobre ouvir, junto com o olhar lascivo e o comportamento impudente, isso é, um comportamento sem pudor, comportamento despudorado, comportamento sem vergonha, colocando uma palavra mais simples, desavergonhado, né? Então, um comportamento desavergonhado ou leviano no sentido que de não tem seriedade, não tem prudência, não tem ordem, é imprudente, é leviano, não é de acordo, enfim, com aquilo que nós devemos dizer assim, meu comportamento está fazendo bem ou está fazendo mal ao próximo. Então, a questão do olhar, o olhar ele é muito importante, nessa questão sexual, nós sabemos disso, né? Nós tratamos aqui tratei aqui várias semanas até no ponto anterior, que nós falamos do olhar, quando a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela no seu coração, e quando Jó diz lá no seu livro, eu fiz uma aliança com meus olhos, de não colocar os meus olhos numa virgem, esse aqui é o lado do coração nosso, e onde nós fomos, o que nós vamos olhar e como nós vamos olhar. Esse aqui é um lado, é um ponto sobre o olhar. Esse olhar lascivo, portanto, ele é um olhar em que a pessoa olha como Jesus diz lá que não deve olhar. Ou seja, ela olha cobiçando, olha desejando sexualmente uma pessoa que não é o seu cônjuge. Não é o seu cônjuge. Portanto, ela olha e ela peca no olhar segundo o Senhor Jesus, e por isso que o Jó diz que ele não fazia isso. Agora, veja, irmãos, essa aqui é uma questão pessoal, né? Uma questão da pessoa e do objeto, vamos dizer assim, do objeto que eu digo, para onde ela está dirigindo o seu olhar, para que pessoa ela está dirigindo o seu olhar. Esse aspecto nós tratamos muito nas aulas anteriores, mas agora nós vamos observar um outro aspecto. Qual é o aspecto? É do aspecto do que o meu olhar provoca no outro. De maneira que existe aqui também uma correspondência. A palavra de Deus mostra claramente que, especialmente ali em Provérbios, sobre a mulher imoral, a mulher adúltera, é que ela gosta do olhar impuro, ela busca o olhar impuro, ela provoca o olhar impuro. Então, veja, ela procura um tipo de olhar na outra pessoa em relação a ela mesma. É um pouco diferente agora, vocês percebem? Por quê? Porque nós estivemos tratando até aqui do nosso olhar em relação a outra pessoa. Agora, nós vamos tratar de como nós olhamos os outros e do que o nosso olhar provoca nos outros. E vamos tratar também de que olhar nós estamos buscando, que olhar nós estamos querendo despertar nas pessoas. Tá?
Não sei se eu consegui explicar aqui, mas eu vou tentar explicar assim. Vamos dizer, tem uma pessoa aqui, tem outra pessoa aqui. A primeira parte que nós falamos foi de que Jesus diz assim, essa pessoa, ela deve olhar questão interna com pureza, ela deve ter cuidado com o seu olhar. Tá? Essa é a primeira parte aqui. Tratamos desse tipo de pecado. O que nós vamos falar mais agora é do que o olhar provoca no outro. É isso. Tá? É uma questão mais externa, é uma questão mais de que quando eu olho para alguém, que mensagem eu estou passando para essa pessoa? O que eu estou provocando nessa pessoa? Como é que eu estou olhando para ela? Né? Então, o mandamento, ele está colocando assim, olhares lascivos. Um olhar lascivo é um olhar que tem uma forma de olhar. É interessantíssimo, vocês sabem disso, que nós conseguimos, assim, em certo sentido, comunicar com o nosso olhar, não é verdade? Então, da maneira como você olha, da maneira como você expressa as suas emoções, isso é um tipo de comunicação também. O que eu quero dizer, irmãos, então, é que nós estamos aqui nesse ponto tratando de assuntos que diz respeito a nós e ao outro, a nós e ao nosso próximo. O que nós estamos falando para ele? E o que nós estamos ouvindo dele? Primeira parte. A segunda parte, como nós estamos olhando para ele? O que o nosso olhar está provocando nele? E o que nós estamos buscando? Que tipo de olhar nós estamos buscando nos outros? Segunda coisa, terceira coisa que tem a ver com essa, mas já sai do olhar, vai para todo comportamento. Veja a palavrinha aqui importante, comportamento, todo o meu comportamento. A maneira como eu me porto, a maneira como eu ando, a maneira como eu sento, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto com as pessoas. E, repito, agora na era da internet, o que eu publico, as minhas fotos, os meus vídeos, as minhas palavras, as minhas expressões. Percebe? Que agora a coisa tomou uma amplitude com a internet e com o celular que antigamente não tinha, né? Mas que nós agora temos. E nós agora devemos meditar nisso. Quer dizer, um homem e uma mulher, como é que eles se comportam quando eles estão diante dos outros? Como é que um rapaz se comporta, um homem se comporta quando ele está diante de outra pessoa, especialmente sexo oposto? A mulher também, a moça, a mulher, como é que ela se comporta diante de outra pessoa, especialmente quando ela está diante do sexo oposto? Como é que é a minha foto quando eu publico na internet? O que eu estou querendo quando eu faço aquela foto? Quando eu publico aquela foto, ou um vídeo, qual é a mensagem que eu estou querendo passar? Então, as minhas palavras publicadas e as minhas palavras e as palavras do outro que eu ouço, que tipo de palavras são? O meu olhar na foto, no vídeo, o que ele está passando, né? O meu comportamento pessoalmente, nas fotos e nos vídeos, o que está passando isso? Qual é a mensagem que isso está passando? Porventura, a minha comunicação, ela é corrupta ou ela é reta? Pura? Porventura, a minha corrupção é torpe, vergonhosa, indecente ou é santa? É pura? Aquilo que eu falo e aquilo que eu ouço. Porventura, o meu olhar, tanto pessoalmente, quando eu publico uma foto, e o que ele passa? E também, qual o tipo de olhar que eu busco olhar, né? Então, o que eu busco no olhar do outro? E o que eu vejo ali em termos de imagem? Que tipo de olhar eu estou buscando quando eu paro para ver uma foto na internet, um vídeo na internet? Vocês percebem aí, né? Os dois lados. O meu comportamento, o meu olhar, ele é um olhar, como diz aqui, lascivo ou puro? O meu olhar, e o que eu busco no olhar dos outros é lascívia ou pureza? Eu busco
isso numa foto, num vídeo ou na pessoa que está perto de mim, ou seja, na minha comunicação pessoal. De que maneira eu estou me comportando, irmão? De forma impudente, desavergonhada, sem vergonha, ou de forma casta, de forma respeitosa? Eu tenho sido leviano no meu comportamento, imprudente no meu comportamento pessoal e na internet, ou eu tenho sido uma pessoa prudente, que sabe como se comportar? Se eu não me engano, só se eu tiver aqui, saiu da minha memória, mas o próximo ponto do Catecismo Maior ele vai falar das nossas vestes, das nossas roupas, porque as nossas roupas dizem muito sobre estes aspectos aqui. Então aqui é como se fosse uma introdução, não é? Ao que nós precisamos meditar, ao que nós precisamos estudar. Então, meus irmãos, aqui está o assunto de hoje. Tudo que eu vou fazer então para vocês hoje é pensar com vocês sobre isso como pecado, mas como eu sempre tenho procurado fazer também, e nós não podemos esquecer, é pensar nesses assuntos no contexto do Evangelho de Jesus, para não virar um legalismo e moralismo, né? Então, tem muita gente que aparentemente se comporta bem e que é cheio de regras e de moral sexual, mas que não ama Jesus, que não faz para Deus, que não faz para a glória de Deus, que no final das contas está agindo com hipocrisia, porque não está cuidando do coração. E nós temos sempre que entender, perceber que o nosso ponto, irmãos, é que todas as coisas que nós fazemos, tudo que nós, nosso comportamento, nosso olhar, nossa vida inteira tem que ser despertada pelo amor a Deus. Daqui a pouco eu vou ler com vocês José. Vocês vão ver por que José se comportava bem. Qual o motivo? Queria até que vocês guardassem isso. Tá? Por que José se comportava bem? Por que José olhava bem? Por que José ouvia o que ouvia? E por que José falava o que falava? E por que era o seu comportamento da forma que era? Tá? Vamos olhar então, irmãos. Bom, vamos só relembrar aqui os termos, tá? Os termos. Vamos pensar aqui nos termos. Vou explicar de novo. Toda comunicação corrupta significa todas as palavras corrompidas sexualmente. Isso é pecado. Palavrão geralmente tem um sentido corrupto sexual. O crente nunca deve falar palavrão, isso é uma coisa absurda, um cristão falar palavrão, né? Mas não é só palavrão, é todo tipo de palavras, duplo sentido, piadinhas, coisinhas que despertam, questões sexuais, só que de uma maneira corrupta, de uma maneira indecente, de uma maneira imoral. Toda a comunicação, portanto, corrupta e torpe, imoral, indecente, isso é pecado, irmãos. E é pecado não somente falarmos essas coisas, mas é pecado também dar o nosso ouvido para essas coisas. Quer dizer que eu não devo ficar ouvindo uma conversa assim. Você vai perguntar assim, né? Como é que eu devo agir? Eu quero aqui dar uma dica. Por exemplo, você está perto de alguém lá que começa a falar coisas, imorais e tudo. E o que você deve fazer? Bom, você não vai ser uma pessoa mal educada, mas você sai daquela conversa, quando eu digo sair da conversa, é sair mesmo da presença da pessoa, né? Faça isso de forma educada, ou você muda a conversa, né? Mas não continue, você não tem obrigação de continuar ouvindo aquilo. Nós não temos, irmãos, que nos sentir obrigados a estar numa conversa que é corrupta, é lasciva e assim por diante. Então, nossos ouvidos precisam ser guardados. Vamos continuar aqui. Olhares lascivos. Olhar lascivos vem da lascívia, vem do desejo sexual corrompido, impuro. Quero deixar bem claro aqui que a sexualidade é uma coisa de Deus. Deus nos deu isso, claro. Isso é perfeitamente puro e santo. No entanto, tudo que é bom, o pecado corrompe. Então, o olhar lascivo é olhar para aquela pessoa que eu não deveria estar olhando assim. Que eu não deveria estar cobiçando naquele sentido. Né? Então, todo olhar lascivo e todo comportamento
impudente. O que é impudência? É um comportamento sem pudor, desavergonhado, ou em outras palavras mais simples, sem vergonha, um comportamento sem vergonha. Leviano, imprudente, um comportamento que não pensa assim, o que eu estou provocando no outro, o que eu estou provocando para mim mesmo com esse comportamento, o que eu estou trazendo para mim mesmo e para o outro, um comportamento leviano, sem seriedade, sem levar em conta, enfim, a santidade e a pureza que vem de Cristo, do Evangelho de Jesus. Vamos ver os textos agora, irmãos? Convido vocês a abrirem comigo em Provérbios, capítulo 2, versículo 16 ao 20, né? Provérbios, capítulo 2, versículo 16 ao 20. Vamos ver. Provérbios, capítulo 2, versículos 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Então, meus irmãos, vamos pensar aqui nesse texto bíblico. Esse texto bíblico está falando, evidentemente, irmãos, dos conselhos, do conselho do Pai sábio, dos conselhos do Senhor, da sua sabedoria. O versículo 6 diz: porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, nós temos dois discursos. Eu já tenho falado aqui para vocês nos domingos à noite sobre o chifre falante, lembra? Do animal mais feio lá da profecia de Daniel. O chifre falante, ele tem um discurso. É interessante isso. Nós temos que falar o que é bom, sábio, palavra de Deus, e não os discursos, as palavras. Observe, meus irmãos, agora. A mulher que, versículo 16, lisonjeia com as suas palavras, bajula com as suas palavras. Esta mulher, então, ela não fica somente ali diante do rapaz, mas ela vai falar certas coisas que vão lisonjeá-lo, que vão provocá-lo, e é claro que vão provocá-lo sexualmente. A palavra de Deus está falando aqui da mulher estranha, da mulher que é outra mulher, que não é a tua mulher, que não é a tua esposa, e que ela vai então lisonjear com as suas palavras, que ela vai dizer coisas que vai te despertar sexualmente. Ela diz aqui claramente então esse sentido, que deixa o guia da sua mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus, que deixa o seu marido, que trai o seu marido. Então é uma mulher corrompida, é uma mulher imoral, é uma mulher lasciva, e usando os termos aqui que nós temos estudado no Catecismo Maior, corrupta, torpe, lasciva, impudente, desavergonhada, imprudente. Este tipo de coisa, Salomão está dizendo aqui que o jovem vai ouvir se ele não ouvir a sabedoria, se ele não ouvir a palavra de Deus. Então o texto está falando, não ouça isso, não ouça esta mulher. A sabedoria, ela vai te afastar desta mulher. A sabedoria vai te afastar das suas lisonjas, vai te afastar das suas palavras. Então, você não deve nem falar essas coisas e você não deve nem ouvir essas coisas. Esse tipo de mulher, esse tipo de ser humano, e aqui é claro que a palavra de Deus pode ser aplicada tanto a homem como a mulher, todo aquele que é usado pelo pecado e pelo mundo, pelo próprio Satanás, o maligno, para espalhar a sexualidade imoral, irmãos, seja então
pelo seu comportamento, que nós vamos ver também mais adiante um pouquinho, seja pelas suas palavras, esse tipo de comunicação, esse tipo de ouvir, nós devemos negar absolutamente. A palavra de Deus está dizendo aqui: ouça a palavra, ouça o evangelho, ouça a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus vai te livrar de ouvir essas coisas, vai te livrar de dar atenção a essa conversa. Portanto, qual é o sentido aqui? Não ouça isso. Não ouça isso. Diga não a esse tipo de conversa. A conversa começou, você percebeu que essa conversa iniciou ali, seja pessoalmente, seja pela internet, ou você caiu num vídeo, caiu em alguma coisa, em que você percebe que esse tipo de conversa, que esse tipo de insinuação saia imediatamente. Não dê os seus ouvidos, não dê os seus olhares para isso. E veja, também não seja instrumento disso, muito menos. Se um cristão ele não deve ouvir essas coisas, muito menos falar essas coisas. As nossas palavras, irmãos, devem estar totalmente sem nenhum resquício de nenhuma espécie de impureza sexual. Deixa eu colocar isso para meus irmãos claramente. As nossas palavras devem ser puras, gente. Devem ser santas. Devem ser palavras que nem tenham duplo sentido, que nem insinue absolutamente nada. Nós temos que tirar isso das nossas palavras. Nós vemos uma cultura em que essas coisas são normais, em que essas coisas são até mesmo aceitáveis, mas isso não é o nosso caso. Tudo aquilo que vem a despertar no nosso próximo, a não ser se tratarmos desses assuntos, e a Bíblia é muito cuidadosa quando trata desse assunto, porque a Bíblia conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. Então, todo tipo de coisa que eu saiba que vai despertar no outro algum pensamento, eu devo tirar isso das minhas palavras. As minhas palavras devem ser palavras puras, devem ser palavras santas, devem ser palavras que edificam, devem ser a palavra de Deus. Veja, aqui a palavra está colocando um contraste absoluto entre a sabedoria de Deus e a lisonja dessa mulher, entre as palavras dessa mulher. Portanto, não convém nós, como cristãos que amamos ao Senhor, permitir que os nossos lábios sejam usados, sejam instrumentos desse tipo de conversa. E aí eu aplico de novo, meus irmãos, a questão da internet, a questão do que nós escrevemos, a comunicação, a questão dos hoje, daquelas imagenzinhas, né? Que estamos comunicando com aquelas imagens. Tudo isso nós temos que hoje observar que o nosso falar, que a nossa comunicação e que o nosso ouvir não deve ser dado à mulher que lisonjeia com as suas palavras, mas à sabedoria de Deus. Vamos olhar também lá no capítulo 5, irmãos, adiante a sua Bíblia um pouquinho, lá para o capítulo 5, no versículo 1. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência, inclina o teu ouvido. Olha, é isso que nós temos que ouvir. A sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Viu? Os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Olha só que coisa. E o seu paladar é mais suave que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Então ele está dizendo aqui, cuidado. Ele diz mais adiante no versículo 8, longe dela seja o teu caminho, não te chegues à porta da sua casa. Eu pulei aqui, não era para eu ter pulado, desculpa, irmão. Agora, eu li até o 5, não foi? Eu vou ler o 6 em diante. Diz assim, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filho meu, dai-me ouvidos, não vos desvieis das palavras da minha boca, longe dela seja o teu caminho e não te achegues à porta da sua casa. Não tenhas contato com esse tipo de mulher. E aqui, irmãos, eu estou falando de qualquer tipo de relação, homem ou mulher, conversas, diálogos, comunicações,
comportamentos. Aqui a palavra de Deus já está falando do comportamento dela, tanto lá também no texto anterior, que venha, irmãos, ser corrupto, torpe e lascivo. Agora, vamos pensar, irmãos, agora de forma a olhar um exemplo prático das Sagradas Escrituras. Agora eu vou olhar com vocês, Daniel não, José. Vamos voltar lá para Gênesis, voltar a nossa Bíblia para Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, versículo 10. Versículo 7. Tá? Vamos ler desde o 7, para nós entendermos bem. Acompanhe comigo a Escritura. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Vamos observar então aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa mulher cobiçou um jovem que estava trabalhando na sua casa, que não era o seu marido. E ela, quando cobiçou então, ela chegou a ele e disse a ele: deita-te comigo. Então ela foi direta. A comunicação dela se aplica aqui, irmãos, tanto nos exemplos que nós temos visto lá de Provérbios, como agora aqui, olhando para o nosso texto aqui do Catecismo, a comunicação dela foi corrupta e torpe. Então ela fala essas coisas. Agora vamos ouvir o que José faz. Veja a reação de José, versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Daqui a pouco eu vou voltar aqui, mas eu quero já continuar, para vocês perceberem a reação de José. Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando os ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Veja que agora avançou. Qual foi o avanço agora? O comportamento. Percebe aqui? O comportamento. Então, uma mulher que ela disse, a comunicação dela era corrupta, a comunicação dela era torpe, o olhar dela era lascivo, porque o texto deixa claro que ela ficou olhando para José, e o olhar dela queria também, evidentemente, podemos considerar todas essas coisas, comunicar para José o seu desejo e provocar José a que se deitasse com ela. Mas agora, irmãos, então veja, aqui já tem toda uma questão de palavras e comportamento no próprio olhar. Mas agora ela agarra a roupa de José, ela pega a roupa de José, ela avança, irmãos, com o comportamento, e esse comportamento aqui nós podemos então lembrar do Catecismo Maior. É um comportamento impudente, é um comportamento indecente, é um comportamento sem pudor, e é um comportamento também leviano, porque se vocês forem perceber tudo o que está acontecendo aqui em volta, ela foi oportunista. Vamos observar, irmãos, tudo o que está ocorrendo. Veja o versículo 11 que diz: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço. Nenhum dos homens da casa estava ali. Vamos perceber agora o contexto do que estava ocorrendo. José estava fazendo o seu serviço, o seu trabalho. Os outros homens também, naturalmente, estavam fazendo o seu trabalho, só que não ali. E a casa estava só. Ou seja, irmãos, todos aqueles envolvidos estavam trabalhando, estavam cumprindo as suas funções, as suas obrigações, e eles estavam, então, agindo de forma correta, agindo de forma prudente, fazendo o que tinha que ser feito. Então, veja, eu quero chamar muita atenção de vocês para isso.
Veja que esta mulher, então, ela se aproveita de que a casa está vazia e ela não pensa em nenhum momento sobre as consequências daquele seu ato, tanto para a sua própria vida como para a vida de José. Observem que essa mulher, e aqui é um ponto interessantíssimo, por que as pessoas começam a ter esse comportamento desavergonhado e imprudente? É porque o desejo fala mais que a razão, que a reflexão, que o pensamento. Você é uma pessoa viciada, você diz assim imediatamente, que loucura, não é isso que nós dizemos? Você vê um viciado em drogas, você vê um bêbado, um ébrio jogado numa calçada, você diz assim, que loucura. Isso é uma loucura. Por quê? Porque a pessoa ela não está mais raciocinando, ela não está mais sendo prudente, ela não está mais cuidando da vida dela e da vida dos outros. O viciado sexual é a mesma coisa. Ele não está mais raciocinando, ele não está mais pensando na família dele, no esposo ou na esposa. Ele não está mais pensando na vida daquele a quem ele está provocando ou seduzindo. Ele não está mais pensando que a casa está vazia, mas logo pode chegar alguém. Ele não está mais pensando que aquilo é uma traição absurda contra o dono da casa. Ele não está mais pensando, acima de tudo, deixa eu falar para vocês agora aqui, daqui a pouco eu vou pegar esse gancho para nós chegarmos mais adiante. Ele não está pensando mais que Deus está vendo. Ele esqueceu de Deus. Você percebe no comportamento prudente de José, José fala no versículo 9, ele diz assim, metade do versículo 9, já o finalzinho, como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quer dizer que ele sabe, Deus está vendo. Deus está presente. A casa está vazia, mas não de Deus. Mas a mulher ou o homem tomado pelo desejo sexual, ele não tem mais vergonha e ele não tem mais prudência. Ele se torna leviano, ele se torna uma pessoa que não leva nada a sério, que não observa o seu comportamento. O comportamento, portanto, se torna desavergonhado. Agarra na roupa do rapaz. Fala com ele aquelas coisas. Se comporta de maneira imoral. Desavergonhado. Sem pudor, sem vergonha. E imprudente. Porque, como eu disse, não pensa que há um Deus. Não pensa na traição que está causando. Não pensa nos riscos que estão ali evidentes. Fazem parte da natureza daquela situação toda. Não pense nas consequências terríveis e trágicas sobre a sua própria vida e sobre a vida do próximo. E é tão imprudente que quando José foge, ela no versículo 14 chama os homens à casa e lhes fala dizendo, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Ela é tão imprudente, tão leviana, tão imoral, que ela está prejudicando José. E você sabe como José pena anos e anos numa prisão por causa desse ato dela. Mas ela é imprudente, irmãos, porque ela está dominada pelo desejo sexual. Ela é extremamente egoísta e quer apenas satisfazer os seus desejos. O ponto aqui, que o pecado ele vem, porque o pecado se torna senhor e o pecado apresenta ídolos, seja o dinheiro, seja o sexo, seja uma substância, seja uma pessoa, seja um bem, seja uma ideologia, seja o que for. O pecado ele faz com que nós nos voltemos para essas coisas e percamos o senso de que, na medida que nós vamos fazendo isso, nossos olhares e o nosso
pensamento fica tão preso àquilo que nós não percebemos mais que o nosso comportamento está sendo imoral, impudente, leviano. E dizendo respeito agora mais à questão sexual, é por isso que homens e mulheres se comportam como se comportam. Falam como falam. Seja pessoalmente, seja na internet. Por isso que tiram estas fotos, por isso que se mostram do jeito que se mostram. Por isso que falam coisas que falam. Porque eles não percebem mais. Eles não percebem mais que aquilo é feio, que aquilo é imoral, que aquilo é um comportamento vergonhoso. Eles não percebem mais que aquilo é imprudente. E por que eles não percebem mais que aquilo é imprudente? Porque o sexo virou seu ídolo. Eles querem ser desejados, ser cobiçados e satisfazer os seus desejos. Eles, então, não percebem, irmãos, que também que a comunicação deles é corrupta, torpe, e eles não percebem que o que eles estão ouvindo, que o que eles estão observando é corrupto e torpe. O final aqui, irmãos, que o texto tanto de José aqui, em Gênesis, como lá, Provérbios, porque Provérbios está falando o quê? Que você deve ouvir a sabedoria, lembra? E o que é a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Lembra que Provérbios diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbios está dizendo, se você ouve a sabedoria, você não ouve a mulher. E está aqui um homem que vivia isso, José. José era um homem que temia a Deus. José era um homem que ouvia a sabedoria. E porque ele ouvia a sabedoria, ele disse para a mulher, ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, o seu marido, porquanto és sua mulher. Veja que palavra prudente, que comportamento santo e puro. Veja que rapaz que tem um porte santo, que tem palavra santa, que tem um comportamento prudente, porque ele teme a Deus. Porque logo em seguida ele diz, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não vai adiantar muita coisa, irmão, se nós tivermos mera religiosidade. Por isso que uma coisa que eu tenho meditado bastante, especialmente nos últimos anos, irmãos, sobre o perigo da religiosidade, do legalismo e da mera aparência das coisas. Eu não estou lhes falando aqui, irmãos, porque nós temos duas situações aqui que eu queria que vocês percebessem. Veja, às vezes nós olhamos isso aqui e nós dizemos assim, de certas pessoas ou de certos grupos que nós conhecemos que são absolutamente imorais. Nós pensamos, por exemplo, numa prostituta, numa mulher muito leviana, ou num homem muito lascivo e totalmente imoral. Mas nós não devemos esquecer, meus irmãos, que a questão não é simplesmente tornar essa mulher ou este homem moral e colocá-lo numa casca religiosa e vesti-lo de uma certa maneira, mostrarmos a ele um certo comportamento religioso e darmos a ele então uma aparência em que agora aquela mulher leviana e imoral não parece mais, ou aquele homem leviano e imoral não parece mais, agora ele está na casca, debaixo de uma casca de religiosidade. Mas a Bíblia toda ensina que se não mudar internamente, não vai adiantar muita coisa isso. Porque a questão, meus irmãos, é o temor do Senhor. Tanto lá Provérbios como aqui, está dizendo que nós vamos ter este comportamento de acordo com o temor do Senhor. Então, o que é que eu quero lhes falar nesta manhã, irmãos? É pecado. Guarde no seu coração isso. Observe muito, e já passando agora, meu tempo ali já está se conduzindo para o final, já indo mais para a questão da aplicação, observe muito, muito mesmo o que você está olhando, ouvindo, tanto pessoalmente como na internet.
Observe muito também qual tem sido o seu comportamento, tanto nas palavras como tanto as suas palavras como o seu comportamento, o seu olhar. Observe isso na questão pessoal, em como você se porta diante das pessoas. Observe um José e observe esta mulher e veja que o nosso comportamento, nosso olhar, nossas palavras, como cristãos, não devem ser de acordo com esta mulher, mas devem ser de acordo com José. Então, observe a forma como você tira fotos, a forma como você se comporta, o que você fala, o que você ouve, qual a mensagem que você passa para as pessoas. Mas lembre, acima de tudo, isso é muito importante, que não é apenas uma questão de comportamento, não é apenas uma questão do olhar e do comportamento e das palavras, mas é a questão de Deus. O Evangelho, o que o Evangelho faz? Quando vocês pegam lá a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo fala de piedade e justiça. Eu não vou ler agora o texto, tá? Mas ali a palavra de Deus está apontando para nós uma questão ali da piedade e da justiça. A piedade tem a ver com Deus, é como eu ando com Deus, e a justiça tem a ver com o próximo. O meu relacionamento com o próximo. Veja, essa mulher está sendo injusta com o marido, injusta com José. Ela mandou José para a cadeia, porque ela não é uma mulher piedosa. José, por outro lado, ele é justo com o patrão dele e é justo com a mulher. Ele foge dela, porque ele é piedoso. E o que produz a piedade? O Evangelho de Jesus Cristo. A graça de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, porque ele nos justifica, ele nos salva, ele nos limpa e ele nos faz conhecer a Deus. Então, toda cura para um olhar lascivo, para um comportamento e palavras impuras, irmãos, seja no falar, seja ouvir, seja no que eu estou transmitindo, seja no que eu estou recebendo, eu me aproximar todos os dias da cruz de Jesus Cristo e pensar assim: o que Jesus fez por mim naquela cruz? É eu meditar todos os dias que quando ele morreu na cruz, ele estava me salvando, me justificando, me purificando, me santificando, que ele me deu o Espírito Santo e que ali está a graça de Deus, o amor de Deus. É meditar profundamente no Deus revelado na pessoa bendita de Cristo na cruz do Calvário e amar cada vez mais esse Deus e temer cada vez mais esse Deus e me deleitar cada vez mais nesse Deus, porque se eu fizer isso, eu vou me parecer cada vez mais com José e vou dizer assim: eu não posso continuar ouvindo isso, eu não posso continuar falando essas coisas, eu não posso continuar olhando ou recebendo esse tipo de olhar, eu não posso continuar me comportando assim, porque o Senhor é o meu amor maior, é a minha alegria maior, eu temo a Ele. E eu não posso pecar contra ele. Vocês estão entendendo? Então não é uma questão apenas de moralismo, de comportamento e de olhar, é uma questão do coração cravado na cruz de Cristo, pela fé. E por isso nós temos que todos os dias meditar na palavra, meditar na obra de Deus. E por isso que todos os domingos nós temos que estar aqui falando essas coisas. Porque a semana inteira nós vamos ouvir coisas diferentes. Nós vamos ter mensagens diferentes neste mundo. Então, nós temos que ir todos os dias. Por isso que aquele homem é bem-aventurado, que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Voltarmos à cruz. Se pecarmos, nós somos pecadores imperfeitos, meus irmãos. Nós vamos a Ele pedindo perdão, confessando nossos pecados. E pela fé, nos levantando em amor a Ele, para guardar nossas palavras e os nossos ouvidos, o nosso olhar, o nosso corpo todo, nosso comportamento inteiro. Guardarmos pelo poder da graça em Cristo, pela fé e no poder do Espírito Santo, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, agindo com justiça com o nosso próximo, respeitando a família do próximo, respeitando a vida do próximo, nessa questão sexual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sua graça. Amém. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã tratar deste assunto
tão importante, prático, precioso, que fala assim, meu Deus, da nossa palavra, ouvido, olhar, comportamento. Nos guarda de que essas coisas sejam corrompidas pela sensualidade, pela sexualidade ilícita. Que nós possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Sermos cada vez mais amantes do Senhor, piedosos como José. E assim, Senhor, guardar as nossas palavras, guardar o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso corpo inteiro, em termos de comportamento, para Ti, uma vida piedosa, sendo justos com o nosso próximo, amando o nosso próximo, amando as mulheres, amando os homens, amando o sexo oposto, fazendo tudo para que eles tenham uma vida abençoada e não corrompida, abençoada no Evangelho de Jesus. Nós oramos assim. Fortaleça a sua igreja, fortaleça aqui a nossa querida congregação mais e mais, em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos passar, irmãos, para o nosso momento de oração agora, tá bom? Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Provérbios capítulo 11. Eu vou pedir para o nosso irmão Fábio ler para nós, tá, Fábio? Eu vou pedir para você ficar de pé e aí você vai ler para a gente, tá? Então nós vamos ler, o irmão Fábio vai ler, nós vamos acompanhar a leitura de Provérbios, capítulo 11, e em seguida, irmão, nós vamos ter um momento de oração, tá bom? Provérbios, capítulo 11. Pode ligar aqui.